Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Todo Dia News, segunda edição. E hoje, nesta quinta-feira, dia 18 de março de 2021, estamos ao vivo, diretamente dos estúdios aqui da TV Todo Dia, sinal 14.1 da sua antena digital e também sendo transmitido através de multiplataforma, levando muita informação a você que acompanha a TV Todo Dia e também aí o nosso Facebook, o jornal Todo Dia, tá certo, gente? Agora vamos para as principais notícias de hoje. Olha só, o prefeito da capital, Bruno Covas, do PSDB, diz que é inviável decretar lockdown na capital paulistana. Senador Major Olímpio tem morte cerebral após Covid-19. Na cidade de Campinas, festas com mais de 10 pessoas podem acabar em prisão. Vacinação contra a gripe começa dia 12 de abril. Fila para vacinação contra o Covid-19 no drive-thru na UBS da Avenida Silos ultrapassa 3 quilômetros. Essas e outras matérias você confere a partir de agora aqui no Todo Dia News, segunda edição. Olha, gente, nós iniciamos falando aqui sobre o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, do PSDB. Ele anunciou nesta quinta-feira a antecipação de 5 feriados a partir de sexta-feira, dia 26 de março. A medida visa diminuir a circulação de pessoas nas ruas para tentar também diminuir a transmissão da Covid-19. Os 2 feriados municipais deste ano, o Corpus Christi e o Dia da Consciência Negra, e também os 3 do ano que vem, os mesmos que o aniversário da cidade, que serão movidos para o dia 26, 29, 30 e 31 de março agora e 1º de abril. De acordo com Covas, somente somando os feriados nacional e também do dia 2 de abril, a Paixão de Cristo, serão 10 dias de folga em que os paulistanos deverão permanecer em casa. O prefeito também anunciou uma mudança no rodízio de veículos. O horário de restrição passará a ser das 22 horas até as 5 horas da manhã, a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de março, para carros com placas finais 1 e 2. Esses automóveis podem circular normalmente nos períodos vedados aí entre as 7 horas e 10 horas, e também das 5 horas até as 20 horas da noite. De acordo com o prefeito, no anúncio é inviável decretar o lockdown. A capital conta com 1.000 guardas, que fazem parte aí da Guarda Civil Metropolitana, de maneira que é inviável fiscalizar se as pessoas estão saindo de casa, gente. Olha só, hein? Bruno Covas, então, já está mudando um pouquinho o seu posicionamento. E agora, para a gente comentar também sobre esse assunto, já recebo aqui no estúdio o Jorge Ramos, nosso comentarista político. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Jorge, aqui ao Todo Dia News. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, telespectadores e internautas. O Bruno Covas não aprendeu nada, ele já fez isso o ano passado e viu o Huawei que se formou no município de São Paulo. Parece que eles não aprenderam nada, essa pandemia passou e não deixou nenhum aprendizado a nenhum dos governantes. É lamentável, né, tio, se a gente vê uma situação dessa, onde as pessoas ficaram refém, os trabalhadores honestos viraram bandidos e aí o pessoal aí tentando conter pela incompetência, pela ineficácia do governo na saúde pública. Porque eu vi ontem, inclusive na Globo, né, aquela emissora, eu vi ontem uma matéria dizendo, mostrando o caos à população nos hospitais, como realmente está muito triste. Mas eu não me recordo, antes da pandemia, de ser diferente. Ao contrário, hoje a gente ainda não vê pessoas nos corredores, tioço. Antes da pandemia, a gente via nos hospitais, era gente nas calçadas, às vezes agonizando nos hospitais. Então essa ineficiência, essa incapacidade, essa falta de respeito às vidas e aos seres humanos levou
nessa pandemia a esse caos que nós estamos vivendo. Então eu diria até que o Bruno Covas, ele não tem responsabilidade só, mas ele não aprendeu nada com a pandemia. Nada, absolutamente nada, porque ele já fez isso ano passado, de rodízio de veículos, num período de restrição, de pessoas se locomovendo, e deu um caos terrível, tumultuou mais, aglomerou mais, fez um caos desnecessário. E imediatamente ele revogou, ficou nem 2 dias, já revogou. E vai fazer de novo. Peraí, está brincando com a população? Está brincando de fazer gestão? É um absurdo. Graças ao bom Deus, Mário Covas não é prefeito de nenhuma cidade da nossa região. Bruno Covas, neto do Mário Covas. Exato, Jorge Ramos. Agora, gente, olha só, infelizmente temos aqui uma notícia triste. O senador Major Olímpio, do PSL, teve constatado a morte cerebral nesta quinta-feira, agora à tarde, após ter sido diagnosticado com Covid-19 na capital paulista. O senador Sérgio Olímpio Gomes, conhecido como Major Olímpio, estava internado desde o dia 2 de março no Hospital São Camilo, na capital paulistana. E no dia 5 de março foi transferido para a UTI natural de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Olímpio completaria 59 anos no próximo dia 20 de março. Foi deputado federal e também deputado estadual em São Paulo por 2 mandatos. Antes de se dedicar à carreira política, Olímpio serviu como policial militar no estado de São Paulo por 29 anos. O senador deixa esposa e 2 filhos e será sepultado no dia de amanhã. Infelizmente, né, Jorge? Major Olímpio... triste e lamentável. E para quem não sabe, Tiosso, o Major Olímpio foi da história aqui do estado de São Paulo, foi o senador mais votado da história, com mais de 9 milhões de votos. Ou seja, 9 milhões de pessoas do estado de São Paulo votaram nele, acreditaram nele, confiança e esperança no Major Olímpio. É lamentável realmente essa perda. Para aí está uma prova aí que muita gente fala que Covid só pega pessoas menos favorecidas. Está aí Major Olímpio, não que ele fosse milionário, mas era um senador, era um político, assim como o Major Olímpio, muitos políticos, infelizmente, essa pandemia está ceifando a vida de muitos amigos, pessoas até próximas. E tem uma máxima, talvez não seja nem o momento para dizer, mas eu escuto muito falar que todas as doenças, pragas, enquanto não pega a classe média alta e a classe rica, ninguém se mexe. Só que essa pandemia pegou classe alta, baixa, média, rica, milionário, pegou a todos e mesmo assim, no estado de São Paulo, ninguém se mexe a não ser discursos diariamente. Só vale lembrar, Major Olímpio, para quem não se lembra muito bem da atuação dele, foi um ferrenho opositor ao João Agripino Doria. Major Olímpio, ele andava com uma caixa de som, aonde o João Agripino Doria estava entregando viaturas, entregando quartéis, etc. e tal. Major Olímpio estava ele com uma caixa de som, um microfone e detonando o João Agripino Doria. Porque já lá atrás, ele já sabia muito bem quem era o governador João Agripino Doria. E hoje a população ainda não acordou e não sabe muito bem quem é esse governador, tio. É lamentável que Deus console aí os familiares do Major Olímpio e todos os seus amigos próximos. Tá certo, Jorge. Agora, olha só, em Campinas, gente, as restrições já estão mais rígidas. Festas familiares que reúnam mais de 10 pessoas estarão sujeitas à aplicação de multa e pelo menos 1 mês de detenção para o dono do imóvel. O nosso repórter Otoniel Bueno traz mais informações sobre esse caso. Aqui em Campinas, as restrições já estão mais severas, isentas de todos os tipos de aglomerações. Agora, os moradores que realizarem festas clandestinas, mesmo que seja com familiares e que tenha mais de 10 pessoas, estão sujeitos a multas e também a detenção.
Essas medidas foram concedidas pelo prefeito da cidade, Dário Saad, como forma de conter as pessoas dentro de casa para evitar essa disseminação do vírus. Os prefeitos das outras cidades vão se reunir hoje e teremos mais desdobramentos sobre essas possíveis novas medidas de restrições e também um possível lockdown, né? Então a Americana também está em análise, não se temos a resposta se vai fechar tudo de forma extrema, mas a gente está acompanhando e trazeremos mais informações. Otoniel Bueno para o Jornal Todo Dia News. Tá certo, muito obrigado, Toniel. E olha só, gente, nesta primeira semana da fase emergencial, as prefeituras da cidade de Hortolândia e Santa Bárbara do Oeste fecharam muitos estabelecimentos que não são considerados essenciais. Veja mais informações com o nosso repórter Kleber Ragazzo. Nessa primeira semana da fase emergencial do Plano São Paulo, que começou nesta segunda-feira, dia 15 de março, a Prefeitura de Hortolândia interditou 30 estabelecimentos que estavam abertos sem ser considerados essenciais. Já na cidade de Santa Bárbara do Oeste, a Prefeitura registrou 6 ocorrências e aglomerações em 6 estabelecimentos que estavam abertos e foram fechados. Já na cidade de Nova Odessa, a Vigilância Sanitária advertiu estabelecimentos entre supermercados, igreja, campo de futebol societies e que se houver novas denúncias, esses também serão fechados. De Santa Bárbara do Oeste, Kleber Ragazzo para o Todo Dia News. Obrigado, Kleber Ragazzo. Agora, Jorge Ramos, você viu aí que o pessoal está apertando um pouquinho o cerco, né? Pode apertar quanto quiser. Se a população conhecer os seus direitos, eles podem fazer o que quiserem. E se você, se for comerciante, tiver aberto e chegar alguém e quiser interditar e fechar, deixa, não crie resistência não, deixe fechar e entre com processo contra as pessoas, pegue os nomes das pessoas que fizeram isso, os fiscais, ou seja ele GCM, ou policial militar, pegue os nomes das pessoas que lacraram ou fecharam o seu estabelecimento, não resista não vá para a briga não, pegue o nome deles e tudo e entre com uma ação de reparação de danos, porque, te ouço, a Constituição Federal, artigo 136 e 137, se não me engano, só quem pode decretar estado de sítio, estado de guerra, que é somente o presidente da República, é uma atribuição do presidente da República, e o presidente da República não atribuiu isso. A pandemia é uma questão de conscientização. Não é uma questão de imposição, porque trabalhador, comerciante não pode ser tratado como bandido. Você trabalhar, a gente vê alguns comerciantes trabalhando de meia porta, como se estivesse vendendo droga, como se fosse bandido. Quando vem a polícia, baixa correndo. Isso é um absurdo. O direito de ir e vir não deve ser jamais tolhido. Esse decreto do governador não é lei, decreto não é lei. E ele não se sobrepõe à Constituição Federal. Haja visto que um juiz já abriu esse precedente. Não sei se tem essa matéria mais para frente aí para comentar, mas um juiz de Ribeirão Preto já deixou muito claro numa sentença dele, dizendo exatamente sobre a Constituição Federal. Então é lamentável que esses prefeitos burros, prefeitos que estão aí de cócoras para o governador, é lamentável que trate assim a população que paga o salário deles, porque essa população é que paga impostos. Essa população é que paga o salário desses prefeitos. Então é lamentável que esses prefeitos, burros prefeitos, que são vassalos do governador João Agripino Dória, ajam dessa forma com a população. Isso não pode mais, isso tem que acabar e tem que parar. Nós sabemos que existe a pandemia, nós temos que tomar todos os cuidados como esses comerciantes, esses empresários tomam. Porque dentro dos ônibus não tem esses cuidados e está lotado da mesma forma. Então é lamentável que fique ainda a população com medo e refém. Se chegarem, se você quiser abrir o seu comércio, sua loja, faça. E se vierem para fechar, deixem fechar, mas pegue bem, não resista. Pegue os nomes dos agentes que estão fechando ou lacrando o seu estabelecimento. Pegue porque você vai entrar com uma ação contra e você sozinho não. Você pega todos os comerciantes e empresários que estiverem ao redor e sofreram a mesma coisa e vão buscar uma indenização das pessoas físicas que estão a trabalho desses prefeitos burros e esses prefeitos que estão de cócoras para o governador e vamos entrar com um processo contra o governador, contra o prefeito e essas pessoas.
Tá certo, Jorge Ramos. Olha só, gente, a gente continua aqui e agora trazendo boas notícias para você que está participando aqui da nossa promoção do kit churras do Grupo Todo Dia. Olha, ainda serão realizados mais 3 sorteios, né, sobre o kit churras. O primeiro foi na segunda passada e o próximo agora é na próxima segunda-feira. Fazem parte desse kit 3,5 kg de carne, contrafilé, frango, linguiça, tem ali o sal grosso para você fazer o seu churrasco, pacotinho de farofa, pão de alho, queijo coalho, um saco de carvão, 4 litros aí de refrigerante e também 5 litros de chopp. Tá aí na tela, gente, ó. Essa é a promoção. E atenção, o sorteio está rolando no Instagram do Jornal Todo Dia, que é o @Jornal Todo Dia. Então, para você participar, é muito simples. Passo 1, você tem que seguir o Instagram, @Jornal Todo Dia. Passo 2, você tem que curtir a foto oficial do sorteio lá no Instagram do Jornal Todo Dia. Passo 3, você tem que comentar na foto oficial, marcando 2 perfis aí, 2 amigos, né, nos comentários. E vale ressaltar, viu, gente? Não pode marcar pessoas famosas, empresas e fakes. Os comentários serão verificados no dia do sorteio. Em caso o ganhador não esteja cumprindo qualquer das regras, o sorteio será realizado novamente. É muito importante, gente, que o seu perfil esteja desbloqueado para a validação das regras do sorteio. O ganhador será informado no inbox do Instagram e o próximo sorteio, então, já está agendado e programado para segunda-feira, dia 22 de março. Fala aí, Jorge. Não, termina o kit churrasco. Era só estou fazendo uma correção aqui, que eu chamei esses prefeitos de burros. Não, eles são prefeitos incompetentes e vagabundos que não admitiram, não assumiram até hoje a gestão da pandemia no seu município. Não é burro, não. É vagabundo e incompetente. Tá certo, Jorge. E olha só, ainda falando sobre o governador João Dória, ele anunciou nesta quarta-feira um pacote de medidas para amenizar os prejuízos sofridos pelo setor de bares e restaurantes por conta da pandemia, mas ainda são consideradas insuficientes por parte dos comerciantes do ramo, aqui na cidade de Americana. O nosso repórter Otoniel Bueno tem mais informações. O governador João Dória anunciou nesta quarta-feira um pacote de medidas para ajudar proprietários de bares e restaurantes que sofreram impactos nesta pandemia. Essa medida prevê 50 milhões de créditos para o pessoal de restaurantes e bares se manter neste momento de pandemia e também a redução de impostos sobre o leite e sobre a carne. Mas para alguns proprietários, essa ajuda ainda assim não é suficiente para manter o estabelecimento ativo. Só essa redução não vai resolver em nada o nosso problema, porque é muito pouco perante tudo que subiu, todo o reajuste que teve, foi muito pouco, esse imposto é muito pouco. Ele teria que ter mais incentivo para o comerciante, para os empresários, porque está muito difícil de trabalhar, nós não estamos conseguindo pagar aluguel, e isso aí não vai resolver em nada praticamente. Tá aí então para você, como sempre, né, Jorge? O pessoal de restaurantes, esse pessoal está sofrendo muito com isso, né? Eles foram escolhidos, né? Eles foram escolhidos pelo João Agripino, que eles iriam falir, que eles iriam desempregar pessoas. Eles foram escolhidos e até hoje, aí, 1 ano já de pandemia, e continua. Aí vem com essa graça, porque a pressão aumentou nos últimos dias contra o governador João Agripino Dória. Aumentou muito, que as manifestações foram grandes e a grande imprensa não divulgou as grandes manifestações. E ele, sorrateiramente, esperto que é, abaixou alguns impostos, né, tio? Você abaixou alguns impostos, tirou 50% do ICM da carne e isentou o ICM do leite, né? Só que o combustível também já isento pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, né, que era para baixar o combustível, ele não tirou o ICM. Mas o pedágio está continuando firme e forte, porque pedágio é serviço essencial para o João Agripino Dória. Complicado, Jorge Ramos, complicado. E olha só, gente, mais uma nota aqui de falecimento, né? Faleceu na tarde desta quarta-feira, no dia 17, ontem, o repórter e também celebrante de casamentos, o Moisés Rocha, de 58 anos. O Moisés faleceu devido a complicações também do Covid-19. Ele estava internado em um hospital na cidade de Santa Bárbara do Oeste e deixa
esposa e 3 filhos. Moisés trabalhou em várias emissoras de televisão aqui da nossa região e era muito conhecido e querido na nossa região. Vários amigos e admiradores lamentaram a morte do celebrante aí nas redes sociais. Nossos sentimentos aqui do grupo Todo Dia de Comunicação a todos os familiares e amigos do Moisés Rocha. Eu tive o prazer de conhecer o Moisés, inclusive trabalhar junto com ele em uma outra emissora de televisão, e quem o conheceu sabe da lisura, da decência, e de um excelente pai de família aí, uma pessoa íntegra como ele era. Vai deixar muitas saudades aí para todos, viu? Vamos lá então, gente, você quer falar alguma coisa, Jorge? Sim. O pessoal está comentando aí? Sentimentos aos familiares. Tios, tem bastante gente aqui, eu vou começar aqui pelo final, tem bastante gente aqui. Marcos Mesquita, Marcão, um grande abraço. Marcão, um abraço. Marcão diz o seguinte, ele assiste todos os dias a segunda edição, muito obrigado aí pela companhia. Carlos Eduardo Silva, lá de Sumaré, obrigado. Edson Oliveira, ele diz, Edson Oliveira, não sei de outras cidades, mas o de Santa Bárbara nunca prestou. Palavras do Edson Oliveira. Limeira do Limeira mesmo, Limeira de Limeira mesmo. Limeira é bem conhecido aqui no meio político aqui da cidade. Ele diz o seguinte, em relação à morte do Major Olímpio: o cenário político está de luto e vai perder muito com o falecimento do senador Major Olímpio. Que Deus ilumine a família e os amigos. Obrigado, Limeira, aí pela companhia também. Agora vamos aqui, tios, nós temos aqui muito mais aqui. Agora é uma lista muito grande aqui. Vamos lá. Terezinha Santos, Esmeralda Coraza. Coraza também. Diene Vilas Boas, Rocha Fernandes, Eliana Ramos, minha irmã. Beijão, Lia, lá do Butantã, próximo Instituto Butantã. Maria Befa, Michele Oliveira, Cristiane Gisele, Kátia Ismério, Wagner Rodrigues aqui, olha, perguntando, Americana tem lockdown? Wagner, vai depender do prefeito. Se o prefeito tiver coragem, não tem. Celso Maia, Carlos Eduardo Silva de Sumaré, Edson Oliveira de Santa Bárbara, muito obrigado a vocês, um enorme abraço a todos vocês, é muito importante que vocês nos acompanhem, essa audiência é boa, além dos nossos telespectadores da TV, o pessoal da internet aqui sempre com a gente, e participem também, se você quiser fazer alguma participação, denúncia, queixa de alguma coisa que acontece no seu bairro, não esqueça, nosso WhatsApp aqui... Põe na tela aí, Coroinha. Põe na tela aí pra gente falar, é o 99238-8799. Anota aí, adiciona no celular e participe com a gente. Muito obrigado pela companhia. O seu problema é nosso problema, né, Jorge? Exatamente, o seu problema é nosso problema. Tá certo, gente. Agora nós vamos para um rápido comercial e na sequência nós voltamos para falar sobre o início da vacinação de idosos entre 72 e 74 anos aqui na cidade de Americana, através do drive-thru que ocorreu na Avenida Silos. Mas olha, gente, temos informações que a fila chegou a mais de 3 quilômetros. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, não saia daí. Todo dia de cara nova, está mais moderno e muito mais dinâmico. É notícia, é credibilidade, é inovação. Todo dia é multiplataforma, entregando a você o melhor conteúdo impresso, digital e na TV aberta. Tudo com muito profissionalismo e credibilidade. Eu sou Kleber Ragazzo e faço parte desse time. Todo Dia News, segunda edição, está ao vivo diretamente dos estúdios aqui da TV Todo Dia, sinal 14.1 da sua antena digital. Para você que nos acompanha através do Facebook, uma boa noite para você, seja também muito bem-vindo. E olha só, gente, já estamos aqui no segundo bloco do jornal e trazemos aí mais informações para você e agora sobre o Ministério da Saúde. Ele marcou, gente, para o dia 12 de abril, o início da campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza, o gripe comum da gripe. A variação
a vacinação é muito importante também para evitar uma sobrecarga no sistema de saúde, já em pré-colapso. O público estimado pelo Ministério para receber a vacina é de 79,7 milhões de pessoas e o objetivo é vacinar pelo menos 9 em cada 10 pessoas dos grupos prioritários. Os grupos serão organizados para a vacinação em 3 etapas definidas em cada município. Constam dos grupos prioritários, gente, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, trabalhadores da saúde e pessoas com 60 anos ou mais, como professores. Emocionou, tio? Jorge, eu estou emocionado. Emociona, né, tio? Isso é bacana, é legal, mostra que você é um ser humano ímpar, é um ser humano que se comove com essas coisas aí que... Nós estamos falando aqui da vacina influenza, mas nós sabemos das notícias que estão ocorrendo. Tio, isso é triste, é lamentável. Realmente a pandemia, essa pandemia Covid-19, ela pegou a todos, né? O Estado, municípios, Brasil, mundo. E não é uma simples doencinha que as pessoas tenham domínio dela, que tenha conhecimento, que possa com medicamento resolver. É algo que ainda vai demorar muito para a gente descobrir. Nós temos a nossa única esperança realmente é a vacina, essa vacina que está aí, que os governantes estão fazendo um empenho muito grande para que ela chegue o mais rápido possível aqui para o Brasil, para todos nós e o mundo, e nem essa vacina é uma certeza de alguma coisa, mas já é uma esperança muito grande e nós temos que ficar muito atentos todos os dias, você no seu comércio, você na sua casa, não relaxe em tempo algum, não cochile, continue com os cuidados de higiene, lave suas mãos com sabão, na rua álcool gel, uso de máscaras é importantíssimo. Se você puder ficar em casa, fique, mas você que não pode, que deve trabalhar, que precisa trabalhar, vá, mas com todos os cuidados. E é lamentável, ainda lamento, amanhã nós vamos aqui trazer uma matéria, tios, que talvez você vá ficar um pouco mais emocionado de ver o que fazem com nossos trabalhadores aqui nesse estado e nesse país. Porque a gente fala, a gente se emociona e vê aí tanta gente querida, tantas pessoas próximas indo embora pelo Covid-19, e a gente vê essas pessoas que estão fazendo o nosso pãozinho, atendendo a gente lá na farmácia, sabe, fazendo o corte da carne lá no mercado, no açougue. Essas pessoas, elas estão indo todos os dias trabalhar nos ônibus lotados. Essas pessoas estão há 1 ano de pandemia trabalhando todos os dias. Então é muito fácil, é muito comum para quem tem uma renda garantida ficar em casa. Esses devem ficar, mas não criminalizem ou fique prejudicando ou querendo prejudicar aquele pequeno comerciante, aquelas pessoas que estão indo trabalhar, porque são essas pessoas que estão indo trabalhar, são elas que você tem o seu pãozinho aí, são essas pessoas que trazem eventualmente o seu almoço aí no escritório, o seu lanche. Então não criminalizem essas pessoas dizendo que eles são negacionistas, como a gente escuta falar. Essas pessoas, se eles pararem também, e é merecido inclusive, porque nós já passamos por 3 meses de quarentena e eles não pararam em tempo algum, assim como nós também aqui da imprensa, aqui na TV todo dia inclusive, trabalhamos todos os dias, ficamos aqui todos os dias com pandemia, sem pandemia, com Covid, sem Covid, com orientação, sem orientação, tentando levar para você aí de casa um pouco mais de esperança, de conforto. Então, é assim, a gente sabe desse vírus, a gente sabe dessa pandemia. Eu me entristece muito, assim como o Tiosso aqui se emocionou, mas me entristece muito de ver como é tratada as pessoas, esses trabalhadores, que são os trabalhadores dos serviços essenciais, com o mínimo respeito pelas pessoas, pelos governantes. Então, quando se fala em lockdown, isso, aquilo, de repente esse lockdown poderia ser feito
Sim, mas lá atrás, agora não resolve mais, onde já se contaminou tanta gente, tantas pessoas dentro de casa, tantas pessoas que não estão trabalhando, já se contaminaram. O que vai resolver um lockdown agora? Se as pessoas dos serviços essenciais vão continuar trabalhando. Então, gente, vocês aí de casa, pensem, reflitam bastante, não sejam, eu vejo muita gente, pessoal, principalmente esses órgãos da baixa imprensa, entregando para a vigilância sanitária pequenos comerciantes. Isso é triste, é lamentável, você não sabe o mal que você está fazendo a esses pequenos comerciantes que empregam 1 ou 2 pessoas. Haja visto ontem, nós mostramos aqui um comerciante que foi ao suicídio, por não ter mais como suportar as dívidas nessa pandemia. É triste, é doído, mas nós precisamos vencer ela, nós temos que ter esperança de nós vencer, porque nós vamos conseguir, com todos os cuidados possíveis. Eu vou chamar agora um breve intervalo, logo mais a gente retorna. Todo dia de cara nova, está mais moderno e muito mais dinâmico. É notícia, é credibilidade, é inovação. Todo dia é multiplataforma, entregando a você o melhor conteúdo impresso, digital e na TV aberta. Tudo com muito profissionalismo e credibilidade. Eu sou Isabel Gonçalves e faço parte desse time. A pandemia do coronavírus desafia governos em todo o mundo. No Brasil, nós do governo federal trabalhamos para enfrentar o seu avanço e cuidar da saúde da população. Investimos 16 bilhões de reais na compra de respiradores, ventiladores pulmonares, equipamentos de segurança e medicação. Estamos distribuindo 22 milhões de testes em todo o país. Destinamos 50 milhões de reais para pesquisas e garantimos ajuda financeira de 3 bilhões de reais para estados e municípios. A prioridade é proteger a vida dos brasileiros, mas não podemos deixar de lado questões fundamentais para vencermos essa crise, como preservar empregos e manter a renda da população. Aprovamos auxílio emergencial de R$ 600 para os mais vulneráveis e destinamos 40 bilhões de reais em crédito para as micro e pequenas empresas. Novas medidas continuarão a ser tomadas, porque a vida dos brasileiros vem em primeiro lugar. Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o nosso compromisso. Governo Federal. Olá, estamos aqui de volta. Vocês estão estranhando, porque normalmente é o Tiosso que vem aqui para fazer aqui o nosso jornal de todos os dias. Mas o Tiosso realmente ele se emocionou com a matéria, com a notícia, com tudo que vem acontecendo. Então eu vou tentar passar para vocês as notícias do dia. Então ele parou aí nos idosos com 72 anos ou mais, começaram a ser vacinados contra o Covid nessa quinta-feira aqui em Americana, Sumaré. E na cidade de Americana ocorreu um enorme congestionamento, uma fila quilométrica. E a GM, a Guarda Municipal de Americana, anunciou quase 3 quilômetros de congestionamento. Na quarta-feira, o Estado anunciou a antecipação dessa faixa etária para a sexta. Mas as duas cidades já iniciaram nessa quinta-feira. O nosso repórter Guilherme Selegato acompanhou a vacinação aqui em Americana. E aí, vamos mostrar, tem um vídeo aí do Guilherme, dessa vacinação? Vamos soltar aí. A vacinação contra a Covid-19 entre idosos de 72 anos ou mais começou nesta quinta-feira. Em Americana, a aplicação aconteceu na UBS Silos. Nesta quarta, a Vigilância Epidemiológica de Americana recebeu 507 frascos multidoses da vacina Coronavac, o que corresponde a um total de 5.070 doses. A aplicação aconteceu no drive-thru em frente à Unidade Básica de Saúde Silos. O primeiro dia de vacinação gerou uma fila com mais de 3 quilômetros na UBS. Desde as 4h10 da manhã, já haviam pessoas garantindo seu lugar para se vacinar. De acordo com a Gama, essa fila de carros chegou até a marginal da rodovia Luiz de Queiroz. Sandro esteve na fila desde as 8h30 da manhã e aprovou a forma como foi conduzida a vacinação. Bom, eu cheguei aqui umas 8h30, agora 10h45, eu achei que foi tudo bem, né? Todo mundo dentro do carro, tá tudo em ordem. Dona Iris recebeu a primeira dose e ficou super feliz.
Como que a senhora se sente agora? Eu sinto bem melhor, viu? Porque a gente conseguiu, né, a vacina, né? A senhora recomenda a vacinação, então? Com certeza. Perfeito. E muita gente fala que não toma, né? Eu tomo toda a Dona Maria deixou até um recadinho para todo mundo. Estou feliz da vida. Bom, toma vacina. Se vocês quiserem viver, tomem vacina. Isso aí. Vacina já. Tá aí, gente, voltei aqui, peço desculpas a vocês, mas não tem como, né? Inclusive esta matéria falando sobre a vacinação aqui na cidade de Americana, não tem como não se emocionar. Afinal de contas, eu tenho uma mãe e uma tia que também hoje foram, né, ser vacinadas nessa campanha. Então é muito importante que todas as pessoas façam aí o acompanhamento e também fiquem atentos nas datas das próximas vacinações. Agora, gente, algo que é muito importante e relevante nós dizermos aqui, nós estávamos falando também da vacinação contra a influenza A, é muito importante, gente, uma mensagem que eu vou passar aqui para vocês. Olha, segundo o Ministério da Saúde, eles informam que não se pode, né, ser aplicadas a vacina da influenza, viu, Jorge? Junto com a da Covid-19. Então, portanto, atenção você que nos assiste, tá certo? A partir do dia 12 do próximo mês, aí, do mês de abril, será iniciado a vacinação contra a influenza A, né? E se você estiver tomando aí a Coronavac ou a Sputnik, ou qualquer que seja, né, a vacina contra o Covid-19, vale ressaltar que precisa perguntar sobre o período e um prazo para você poder tomar a da influenza. Não pode ser tomada em conjunto, tá certo? Ou muito próximo uma da outra. Agora, para você receber a segunda dose da vacina, né, para quem tomou a vacina hoje, é preciso realizar agora um agendamento pelo site saudeamericana.com.br. O próximo agendamento está previsto para começar na segunda-feira, dia 22. Viu, Jorge? Tio, realmente aí o pessoal tem que ficar atento aí, se for tomar a vacina da influenza, não tomar junto com a de Covid. Deixa eu aproveitar aqui, tio, você mandou para cá, Rafael Belan, Americana vai fechar como Campinas começa hoje? Rafael, isso depende muito do prefeito. Eu não acredito que o prefeito Chico Sardelli tome essas medidas drásticas como tomou lá em Campinas, até porque o prefeito sempre defendeu a abertura do comércio, inclusive, e a cidade funcionando com todos os cuidados necessários exigidos aí pelos órgãos de vigilância sanitária e etc. Vamos mandar aqui abraço. Fabrício Leme, olha quanto tempo eu não vejo Fabrício Leme, olha, está aqui acompanhando a gente. Obrigado, Fabrício Leme. Diego Ramos Peçanha, meu sobrinho lá do Taboão da Serra. Obrigado aí, Diego. Magna Aparecida. José Ribeiro, Ribeirinho, é isso aí, Ribeiro. Virgínia Ferrari. Josiane de Freitas, Perpétua Seorlim, muito obrigado a vocês pela companhia. Tá certo, Jorge. Agora, gente, sabe essa unidade básica de saúde onde ocorreu a vacinação? Né? Lá foi montado em 2020, no início da pandemia, um hospital de campanha cujo objetivo era servir como retaguarda aí para o hospital municipal em caso de elevação do número dos casos de Covid-19. Porém, gente, o hospital de campanha nunca foi ativado, né, Jorge? Não, tios, esse hospital nunca chegou a funcionar. Tá difícil hoje, né, tios? Tá difícil, mas é assim mesmo, eu entendo isso, eu também me emociono, a gente também se emociona, não é fácil o que a gente está passando. Esse hospital, ele nunca funcionou, ele foi montado como um hospital de campanha na gestão passada do governo ex-prefeito Omar Najjar, e ele nunca chegou a funcionar. Na verdade, colocaram os leitos e eles não tinham, parece que tinha respiradores, mas esses respiradores me parece que nem foram testados, porque o que faltava ali era mão de obra, faltavam pessoas para tocar o hospital de campanha. E eu vou passar para lá porque me parece que o tio realmente hoje está muito emocionado e eu vou tentar continuar aqui com vocês. Eu vou só tentar, jamais vou ser igual, mas vou tentar. Então, esse hospital de campanha, ele não chegou a funcionar. E o atual secretário de saúde, inclusive, agora ele está tentando levar esse hospital o hospital de campanha, esses leitos, para o hospital Valdemar Tebaldi.
né? A Vigilância Sanitária emitiu até um parecer desfavorável quanto ao uso imediato desse prédio lá da UBS da Silos, como hospital de campanha. E de acordo com o parecer da Vigilância, há necessidade de melhoria na estrutura do espaço, instalação elétrica, além de equipamentos e mobiliários. O secretário de Saúde, o Dr. Danilo, ele disse que a ideia é montar como eu estava dizendo aqui, é montar um super hospital de campanha dentro da estrutura do hospital municipal, com 30 leitos e 30 de enfermaria. Gente, vamos falar um pouquinho da Prodente? Ou eu tenho algum vídeo? É porque eu não sei, é o Tiosso que faz isso aqui. Tem vídeo? Vamos falar então um pouquinho da Prodente agora. Estou novamente aqui na Clínica Prodente, no centro de Americana, para dar uma dica para você. Eu sei que, olha, muita gente está em casa, está precisando restaurar o seu dente, está com problema de canal, está com problema aí com cárie no dente, ou está com o dente um pouco escuro, né? Porque às vezes toma muito refrigerante ou bebe muito café. Aqui na Prodente, gente, tem todo tipo de tratamento clínico, não é mesmo, doutora? Isso mesmo, paciente que precisar fazer um clareamento, está precisando colocar a limpeza em dia, a gente está à disposição. Olha que legal, gente, aquele dentinho que está cariado, chegou a hora de você cuidar e não deixar ele piorar, porque ele pode se transformar num canal e isso pode infeccionar e dar problemas de saúde, não é mesmo, doutora? Isso é verdade, não deixa a dor aumentar, procura a gente logo para a gente resolver esse problema. Tá certo, gente, agora é muito fácil e muito simples você chegar até a Clínica Prodente aqui no centro de Americana. Como é que faz, doutora? A gente está na rua Doutor Vieira Bueno, número 39, no Calçadão. É a Clínica Verde, em frente às lojas Americanas. Tá aí a dica pra você, gente. Não é qualquer clínica, não. É a Clínica Verdinha, em frente às lojas Americanas, bem no calçadão, gente. Olha, muito simples e muito fácil você chegar até aqui, tá? Então, não perca tempo, corra já pra cá e vem pra cá cuidar da sua saúde, porque cuidando dos seus dentinhos, você está cuidando de você. E como eu costumo falar, não é mesmo, doutora? O seu sorriso é o seu melhor cartão de visita. Vem! Aqui, peraí. Voltou meu áudio, olha aí. Então, eu estava dizendo, como dizia o Tiosso, né, a Prodente, o sorriso é o melhor cartão de visita. E a Prodente é a Clínica Verdinha, que fica em frente às lojas Vermelhinha, ali no calçadão. Eu não falo que é lojas aqui que leva o nome da cidade, porque eu nunca falei. Então, é a loja verde, perdão, tá vendo? Eu nunca fiz isso, vocês têm que me perdoar aí, tá? Porque assim, eu nem conheço essas matérias que vão passar aí, mas eu peguei aqui, fui pego de surpresa, nós fomos pego de surpresa, o Tiosso realmente ficou muito emocionado, está muito emocionado, e aí a gente vai ter agora que dar conta do recado. Como diz a Lu aqui, né, o Jorge também não é multiplataforma, ele é multitarefas aqui na nossa TV todo dia. Mas vamos lá. Vamos às próximas notícias aqui. A Guarda Municipal de Americana recebeu, na tarde de quarta-feira, informações a respeito de um furto lá na rua Saturnino de Brito, no Jardim Santana. Ao chegarem próximos ao local, os guardas civis municipais, o Adenilson e o Padilha, avistaram um bancário de 39 anos arrastando a grade de um bueiro público. É isso aí, a grade de um bueiro público. Aquelas grades lá, é um negócio meio absurdo, mas ele estava arrastando. Que havia sido retirado da rua Minas Gerais. O mesmo foi abordado e alegou ter achado o artefato. O indivíduo foi ouvido na central da Polícia Judiciária e liberado pelo delegado de plantão. Olha, falando em patrimônio público, os guardas municipais de Americana flagraram um homem vandalizando o banco da praça, ali na Igreja Matriz, ali perto ali da Igreja Velha Santo Antônio, Igreja Matriz Velha, ali de Santo Antônio de Pádua, no cruzamento das ruas Capitão
Correia Pacheco e 12 de novembro, lá no centro. O flagrante foi feito a partir do monitoramento feito por câmeras. Olha só como é importante esse monitoramento por câmeras, né? Economiza guardas municipais, tudo, e a guarda está sempre atenta. O caso ocorreu às 22h30 de terça-feira, no dia 16. Os guardas municipais se deslocaram até a praça e localizaram o vândalo de 32 anos. Ao ser questionado, o suspeito admitiu o dano, mas não explicou o motivo. Peritos criminais também foram acionados, né, para irem até a praça e registrar os danos causados ao banco. Depois da identificação do acusado, ele foi liberado na Central de Polícia Judiciária. E olha só, na cidade de Hortolândia, a Polícia Militar encontrou um desmanche de carros. O repórter Otoniel Bueno tem mais informações de como ocorreu essa operação. Manda o vídeo do Otoniel aí para nós. A Polícia Militar encontrou em Hortolândia, na rua Pastor Hugo, um desmanche de carro dentro de uma residência. Os policiais então fizeram a abordagem, encontraram diversas peças de veículos, supostamente roubados, em diversos cômodos da casa. Essa ocorrência ainda continua em andamento, e quando a gente tiver mais informações, a gente volta para atualizar vocês. Otoniel Bueno para o jornal Todo Dia News. Olha aí, obrigado, viu, Toniel? Obrigado mesmo. Olha, eu gostaria de mandar aqui um abraço para o senhor Elias e sua esposa, Matilde Maia, do bairro de Santa Rosa, que nos assistem aí pela TV. Nós vamos agora para um rápido comercial e, na sequência, voltamos para falar sobre o problema de falta de iluminação no bairro do Jaguari, na cidade americana. Lá na Avenida do Compositor. Vamos lá para o comercial. Todo dia é notícia, é inovação e agora muito mais moderno e dinâmico, levando até você o melhor do conteúdo impresso, digital e também na TV aberta. É profissionalismo, é credibilidade. Eu sou o Otoniel Bueno e faço parte desse time. Então, como havia falado, que nós estamos com problema de falta de energia aqui em Americana, e é na Avenida do Compositor, lá no bairro do Jaguari, aqui na nossa cidade americana. Os moradores continuam tendo problemas com a falta de iluminação. E agora nós vamos chamar um pouquinho mais de informação com o nosso repórter Coragem, como diz Isabel, Kleber Ragazzo. Na semana passada, na Avenida do Compositor, a supervisora de ensino Rosana colidiu seu carro com uma moto devido à falta de iluminação do local. Rosane já participou de uma entrevista no dia 29 de janeiro desse mesmo ano, reclamando da falta de sinalização e iluminação da Avenida do Compositor. A iluminação aqui ela é muito precária. Então o que acontece? Alguns moradores colocaram já a iluminação nas próprias casas para reforçar. Por quê? Porque de madrugada está tendo racha. O grupo Todo Dia News de Comunicação entrou em contato com a prefeitura na época, mas não obtivemos resposta até hoje. Mas iremos novamente entrar em contato com o órgão competente e cobrar uma solução para o caso. De Americana, Kleber Ragazzo para o Todo Dia News. Olha, para comentar esse assunto, eu vou chamar aqui o nosso comentarista político, Jorge Ramos, que está aqui, que sou eu mesmo. Eu estou indo para cá e vou aqui comentar. Olha, esse caso de falta de iluminação lá estão rindo aqui no estúdio, eu não sei porquê, lá na Avenida do Compositor, é um negócio realmente muito sério. Ali é um local, eu passo por ali diariamente e vejo que é um local realmente muito perigoso. A nossa produção, com certeza, vai entrar em contato com
o Pedro Peol, porque também essa moradora reclama também de problemas de trânsito. E isso aí, o Pedro Peol é uma pessoa muito empenhada em arrumar, e inclusive ele é morador próximo dali. Então eu vou pedir à produção que amanhã entre em contato com o Pedro Peol, que com certeza ele vai dar uma atenção especial. Mas eu vim para cá para fazer um comentário, porque ontem nós demos uma matéria aqui, lá do bairro Monte Verde, da CPFL, do desrespeito da CPFL com aqueles consumidores e moradores dali. E aí eu falei, inclusive, aqui até falei errado, é uma reclamação que poderia ser feita no PROCON e na ANEEL, que é a reguladora de energia aqui no Brasil. Então, a gente, eu não sei nesse caso da Rua do Compositor, eu não sei se é a prefeitura, porque a CPFL, a troca de lâmpadas, de iluminação, isso ficou a cargo da prefeitura. E eu não sei se é a CPFL que tem que cuidar ou da prefeitura. Mas, de qualquer forma, essa moradora fez aqui, porque o seu problema também é nosso problema, fez uma reclamação aqui para a TV Todo Dia, aqui do Grupo Todo Dia de Comunicação, através do WhatsApp 9938, põe aí o GC para a gente ver, esse WhatsApp 99238-8799, esse aqui, ó, esse aqui de baixo. Vocês liguem, façam a sua reclamação, porque com certeza a nossa produção vai entrar em contato com os órgãos competentes e tentar a solução. Não garantimos que vai resolver, mas nós vamos cobrar e ficar em cima. Agora eu vou voltar lá para dar a notícia, vou terminar aqui o nosso jornal. Vamos ver, nós temos mais quantas notícias? 3? Vamos ver se eu consigo aqui. Não é fácil ser multitarefa ou multiplataforma, assim como é o Grupo Todo Dia de Comunicação. Então, Jorge Ramos também é multiplataforma. Mas vamos lá. Previsão do tempo para essa sexta-feira em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Pela manhã, nós vamos ter nuvens e chuvas isoladas, possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite, assim como hoje, que já deu uma pancadinha de chuva. As temperaturas mínimas de 21 graus e a máxima de 30 graus. Probabilidade de chuva é de 90%, então vai cair água, vai cair muita água por aí. Bom, olha, essa notícia é interessante. Ontem circulou um áudio que viralizou nos grupos de WhatsApp de Americana, sobre um suposto lockdown a partir da próxima sexta-feira, dia 19 de março. Não se trata da cidade. Não há nenhum lockdown ou medida mais restritiva anunciada pela Prefeitura de Americana. Na mensagem, um homem diz que participou de uma reunião entre prefeito e que não tem o nome citado e o sindicato, onde teria sido informado sobre o fechamento de supermercados, postos de gasolina durante o sábado e domingo. É dito que esses estabelecimentos só reabririam na segunda-feira, que apenas as farmácias e hospitais iam permanecer funcionando. Quem saísse na rua seria multado em R$500. Nada disso se aplica à Americana. Uma nova reunião está agendada para amanhã de sexta-feira, dia 19 de março, entre os prefeitos da região metropolitana de Campinas e tem como objetivo reavaliar esse cenário. Até o momento, nada ainda foi definido. Então, qualquer coisa que tenha em relação a lockdown, nesse momento é especulação. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, onde os ânimos estão à flor da pele. Nós tivemos aqui um relato puro disso aqui, o nosso apresentador, o Tiosso, aqui ficou muito emocionado, ainda está emocionado, não conseguiu retomar para dar notícias diárias, como ele faz todos os dias para vocês, porque a gente precisa se conscientizar, sim. Precisamos ser prudentes, precisamos ser cautelosos, para não causar mais pânico às pessoas, porque infelizmente a grande mídia e muitas pessoas, como essas pessoas mal intencionadas, soltando aí esses WhatsApp, esses vídeos, realmente deixa todo mundo apavorado. Nós todos estamos apavorados, mas ainda volto a recomendar, vamos usar as máscaras, vamos usar álcool gel, vamos chegar em casa, lavar a mão, tira a roupa, toma banho, faz um ritual, não, porque assim a gente observa que nos locais de trabalho nós estamos protegidos, porque a gente acaba, o colega acaba incentivando e você acaba se auto-incentivando a tomar os cuidados. Mas quando chega em casa, de repente você chegou meio relaxado, não lavou sua mão, nem nada. Vamos cuidar das pessoas que estão nos esperando em casa. Bom,
mas vamos lá. Por conta da fase emergencial do Plano São Paulo, válida até o fim de março, a Prefeitura de Americana suspendeu a abertura de licitações conforme consta no Diário Oficial. Foram suspensos 2 pregões presenciais, um para implantação de revitalização e manutenção de sinalizações viárias horizontais e remoção de sinalizações viárias horizontais aqui em Americana. O outro era para realizar serviços de instalação e manutenção das redes internas e externas. Eu não entendi bem isso daí, mas é isso aí. Vamos voltar aqui. Instalação e manutenção das redes internas e externas. Também foi suspenso o andamento das licitações para contratar uma empresa para reforma e manutenção preventiva da cabine de transformação do Teatro Municipal Lulu Benincassi. Para um pouquinho aí. Essa eu vou comentar. Realmente, essa daí, nós estamos vivendo uma pandemia há quase um ano. Essa, se não fosse suspensa essa licitação agora para o teatro, não estou dizendo que a cultura não é importante, que o teatro não é importante, mas nós temos mais problemas do que isso. Nós temos problemas em comprar insumos, inclusive como agulhas descartáveis para aplicar a vacina. Pensar em reformar teatro, pelo amor de Deus, eu vou voltar a falar, mas tem coisa que não dá, vamos lá, a outra reforma, a manutenção da quadra de ginástica do Centro Cívico, e a Prefeitura suspendeu a sessão pública da abertura de envelopes da contratação da empresa que vai reformar essa é importante, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Ipiranga, Dr. Carlos Chagas. O Executivo abriu a licitação para adquirir frascos e medicamentos para o andamento de mandados judiciais. São aqueles mandados judiciais, são aqueles medicamentos de alto custo que as pessoas às vezes não têm nas farmácias públicas, então elas acabam entrando com ações judiciais para que a Prefeitura, o Estado e o município acabe comprando e dando esses medicamentos às pessoas que não têm condições. Então, realmente isso aí é muito interessante, não poderia ser suspensa, mas, porém, entretanto, foi suspensa, me parece aí, pelo que eu entendi, foi suspensa. Volta um pouquinho, eu quero só entender isso daqui. Se essa foi suspensa, empresa para a reforma... Olha, não voltou, não deu problema técnico. Bom, eu vou me despedir, mas vou me despedir lá da minha bancadinha aqui, porque essa daqui, quem se despede daqui é somente o Tiosso, tá? Gente, muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui. Peço novamente desculpas a vocês, em nome do Guilherme Tiosso, que ficou muito emocionado ao dar essas notícias. Vivemos momentos realmente muito difíceis, mas a gente tem que ter fé e esperança sempre com todos os cuidados. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e amanhã tem muito mais. Tchau, tchau.